A torta de maçã aquece minhas mãos enquanto estou na varanda dos meus pais, o vento de novembro cortando minhas costas. Passei 3 horas aperfeiçoando essa sobremesa, a favorita da minha mãe, na esperança de que pudesse amenizar a tensão que me espera lá dentro. Meus nós dos dedos mal encostam na porta de mogno quando ela se abre, revelando os ombros largos do meu pai e as pérolas da minha mãe brilhando à luz do hall. As expressões deles me paralisam. O maxilar do meu pai está rígido daquele jeito familiar que significa que sua decisão já foi tomada. Minha mãe não encontra meus olhos. Scott, diz meu pai, com a voz curta e formal. Não é um bom momento. Piscar, confuso. Não é um bom momento. É o jantar de ação de graças. Você disse 4 horas. Você não está convidado este ano, Scott. Minha mãe finalmente me encara, os olhos duros e estranhos. Achamos que deixamos isso claro. A torta de repente pesa 100 quilos nas minhas mãos. Claros? Quando vocês... Meu pai muda o peso do corpo, bloqueando mais da porta. Mas não antes de eu vislumbrar a sala de jantar pelo vão, a mesa posta com a porcelana da avó, velas acesas, vinho servido. Dante está em seu lugar de sempre, rindo de algo. E ali, na cadeira que sempre foi minha nos últimos 31 anos, está Riley. Riley, que já foi minha amiga mais próxima no escritório. Riley, que agora ocupa meu lugar como se sempre tivesse pertencido ali. É a Riley? Minha voz soa estranha, fina e distante. Os dedos da minha mãe tremem nervosamente no pescoço. Ela tem sido muito apoiadora nesse período difícil. Naquele momento, percebo que minha família me substituiu sem pensar 2 vezes. O mundo se estreita para essa porta, esse limiar que de repente não me é permitido atravessar. Na minha mente, passa a tarde de terça-feira, quando notei as discrepâncias pela primeira vez. Eu revisava contas de clientes, preparando relatórios trimestrais, quando surgiram padrões que não podiam ser coincidência. Transferências entre contas que não faziam sentido. Dinheiro movendo-se por canais feitos para ocultar, e não esclarecer. Levei minhas preocupações direto ao escritório do meu pai, laptop na mão. Essas transações não batem. Expliquei, virando a tela para ele. Alguém está desviando fundos de clientes por meio de empresas de fachada antes que cheguem aos investimentos planejados. Meu pai mal olhou para a planilha. Você não entende como este negócio funciona. Deixe pra lá. Eu entendo exatamente como funciona. Esse é o problema. Apontei para a tela. Isso não é estratégia agressiva de investimento. Isso é fraude. Ele fechou meu laptop com um dedo. Você está exagerando. É assim que mantemos nossa vantagem competitiva. Roubando dos clientes? O rosto dele escureceu. Baixe a voz. Essa discussão acabou. Mas não tinha acabado. 2 dias depois, o confrontei novamente, desta vez com documentação mais completa. Estávamos no escritório dele, revestido de madeira, décadas de fotos de família nos observando das paredes. Pai, essas transações são ilegais. Precisamos denunciar isso. Denunciar o quê? Suas acusações malucas? Você destruiria esta família por algum mal-entendido? Ele se inclinou para a frente, a voz caindo naquele tom perigoso que me assustava quando eu era criança. Sua lealdade deve ser primeiro a esta família. Sempre. Lembrei de como minhas mãos tremiam ao fechar o laptop. Não de medo, mas de clareza. Pela primeira vez, vi meu pai não como o titã das finanças que eu idolatrava, mas como um homem tomando decisões que eu não podia seguir. Mais tarde, Dante me encurralou na garagem, seu perfume caro quase sufocante no espaço apertado. Meu irmão. O filho dourado. O que nunca questiona. O que você está fazendo, Scott? Ele sibilou. Apenas deixe pra lá. Você está colocando tudo o que construímos em risco. Nós não construímos nada com dinheiro roubado, respondi. Eu construí minha reputação com confiança. Ele riu, o som ecoando pelos pilares de concreto. Confiança? Isto é finanças, não pulseiras da amizade. Você tem ideia do que está arriscando? Sua carreira? Sua herança? Seu lugar nesta família? Eu sabia.
Só não tinha percebido quão rápido fariam essa ameaça se concretizar. Agora, em pé nesta varanda, com a torta esfriando nas mãos, tudo se torna real. Minha carreira na firma da família. Meus relacionamentos. Minha segurança financeira. Tudo pendendo no fio da navalha. Mas, estranhamente, ao encarar a expressão inflexível do meu pai, sinto algo inesperado, alívio. Como se estivesse colocando no chão um peso que carregava há tempo demais. Fique com a torta, digo, entregando-a às mãos surpresas da minha mãe. Considere como meu presente de despedida. Na segunda-feira seguinte, após o incidente, a pasta em minhas mãos pesa quase nada, mas os documentos dentro parecem blocos de concreto esmagando meu peito. Passei 3 dias revisando meticulosamente cada transação sinalizada pelo sistema, e o que encontrei vai além de simples erros contábeis ou estratégias agressivas de investimento. Meu pai vinha defraudando clientes de forma sistemática há anos. Viro para a página de resumo que criei, traçando com o dedo a linha do tempo das transferências. O padrão é inconfundível quando você sabe o que procurar. Fundos de clientes desviados por empresas de fachada antes de serem redirecionados para contas que não correspondiam aos investimentos planejados. Alguns valores simplesmente desaparecem. As portas do elevador se abrem para o andar executivo da Pérez Capital Management. Minhas mãos tremem tanto que tenho que prender a pasta debaixo do braço. Conta de aposentadoria da senhora Bellamy reduzida em 60%. Fundo universitário dos Whitman para os gêmeos, quase $80.000 a menos. Endowment da Fundação Sanderson, milhões desviados gradualmente ao longo de 3 anos. Apoio-me na parede, respirando ofegante. Não são apenas números. São pessoas reais, muitas idosas, que confiaram em nós suas economias de vida. A assistente do Vitor evita meus olhos quando me aproximo do escritório. Ele está esperando por você, diz, baixinho. Empurro a pesada porta de carvalho e encontro meu pai atrás da escrivaninha de mogno, recortado pela luz das janelas do chão ao teto que revelam os Quilline de Chicago. Dante se esparrama em uma das cadeiras executivas, rolando o celular com uma afetada despreocupação. O tio Martim, advogado da família há 30 anos, fica próximo à credenza, mexendo nervosamente nos papéis. Ninguém me oferece um assento. Revisei as contas, digo, largando a pasta sobre a mesa do Vitor. Minha voz soa mais firme do que me sinto. Isto é fraude, pai. Fraude sistemática, deliberada. Vitor nem olha para a pasta. São instrumentos de investimento complexos, Scott. Você sempre foi impaciente com os detalhes. Eu levantei 5 anos de registros de transações. Toco na pasta. O padrão é claro. Fundos de clientes desviados por empresas de fachada, depois desaparecendo ou sendo reinvestidos em benefício da firma. É desfalque clássico. Martin limpa a garganta. Scott, essas alegações são extremamente sérias. Você deveria considerar as implicações antes de... Antes de quê? Antes que nossos clientes descubram que roubamos o dinheiro deles? Dante finalmente ergue os olhos do celular. Jesus, Scott. Baixe a voz. Você sabia. Encaro meu irmão, a realização surgindo devagar. Você tem ajudado ele a encobrir tudo. Vitor circula sua mesa, posicionando-se entre mim e a porta. Criamos riqueza para centenas de famílias ao longo de décadas. O mercado muda. Às vezes, ajustes são necessários. Ajustes? Repito, incrédulo. Você pegou dinheiro de aposentados que não podem se dar ao luxo de perder. Todo cliente assina formulários de risco, interrompe Martim. Legalmente, estamos protegidos. As peças se encaixam. É por isso que você reescreveu os contratos dos clientes no ano passado. Você estava criando escudos legais. Ninguém nega isso. Vitor coloca a mão no meu ombro. O toque dele me arrepia a pele. Scott, você faz parte desta família. Esta firma também é seu legado. Não se for construída sobre roubo. Seja razoável. Dante se levanta, ajeitando o terno italiano. Pense no que estaria jogando fora. Sua herança. Sua reputação no setor. Minha reputação.
E quanto a Riley dizendo às pessoas no evento Thompson que estou tendo um colapso? O rosto de Victor não revela nada. Riley está protegendo esta família enquanto você ameaça tudo que construímos. Ela disse que eu estava instável, inventando problemas. Eu digo, isso foi você, não foi? Você mandou espalhar esses boatos. Precisávamos controlar a situação, diz Dante. Você tem se comportado de forma errática. Por um instante, a dúvida surge. Estou exagerando? Perdendo algum detalhe crucial que tornaria as ações deles justificáveis? Mas os números não mentem. A devastação que esses clientes vão enfrentar não mente. Se você prosseguir com essas acusações, diz Martin, entende as consequências? A voz de Victor se transforma em gelo. Sem desembolsos fiduciários, sem recursos da firma, sem apoio da família. Você estará completamente sozinho. Saio sem dizer mais uma palavra, a mente girando com as ameaças deles. No elevador, aperto o botão para o andar de contabilidade em vez do saguão. Clara trabalha até tarde às segundas. Encontro minha prima sozinha no escritório, planilhas cobrindo toda a mesa. Podemos conversar? Peço, fechando a porta. Ela estuda meu rosto. Você encontrou algo nessas contas, não foi? Assinto, com medo de falar. Eu também notei irregularidade, sussurra, deslizando um pendrive pela mesa. Estou acompanhando há meses. Tinha medo de dizer qualquer coisa. A validação quase me faz chorar. Não estou louco. Não estou sozinho. Enquanto dirijo para casa naquela noite, me pergunto se devo relatar o que encontrei imediatamente ou reunir mais provas primeiro. A satisfação imediata de expor a verdade me tenta, mas a paciência pode render uma vitória mais completa. O que você faria quando o que está em jogo é o futuro da sua própria família? 2 dias depois, o comunicado de imprensa aparece na tela do meu computador como um tapa digital. O anúncio cuidadosamente redigido pelo meu pai sobre minha licença temporária da Pérez Capital Management cita questões pessoais que exigem atenção imediata. O subtexto é claro. Scott Pérez é instável, pouco confiável, não pode ser confiado com seu dinheiro. Meu telefone toca. Terceiro cliente hoje ligando para retirar seus negócios da minha agência iniciante. Sinto muito, Scott, diz Gerald Whitman, cliente leal há 5 anos. Seu pai ligou pessoalmente, disse que você estava passando por algo difícil e sugeriu que talvez quiséssemos adiar nossa reestruturação até que você estivesse totalmente recuperado. As pausas cuidadosas me dizem exatamente o que Victor quis insinuar: colapso mental, instabilidade emocional, talvez dependência. Eu entendo, Gerald. Minha voz se mantém firme, enquanto minha mão livre se fecha tão forte que minhas unhas deixam meia-luas na palma. Depois de desligar, verifico minha conta bancária, um hábito nascido da ansiedade crescente, e encontro meu saldo congelado. Uma ligação para o banco confirma meu pior medo. Todas as contas ligadas ao trust da família foram suspensas, pendentes de revisão interna. Assim, de repente, 15 anos das minhas próprias comissões e economias desaparecem atrás de um muro de controle da família Pérez. Eles não estão apenas atacando minha reputação, estão garantindo que eu não consiga financiar uma defesa adequada. O apartamento no centro, com janelas do chão ao teto e porteiro, é o primeiro a ser perdido. Arrumo 3 malas e me mudo para um aluguel de um quarto em Evanston, 40 minutos ao norte, um mundo distante da minha vida anterior. A corretora, ao ver minhas contas congeladas, exige 3 meses de aluguel adiantado, drenando a maior parte do meu dinheiro de emergência. Meu telefone se torna um instrumento de terror. Cada toque pode ser outro cliente saindo, outro colega acreditando nos boatos. Começo a silenciá-lo durante o dia, verificando mensagens apenas depois de um copo de vinho à noite. O sono se torna ilusório. Acordo às 3 da manhã, coração acelerado, certo de que perdi algum detalhe crucial na documentação que estou compilando. Crio planilhas elaboradas rastreando cada transação suspeita, linhas do tempo codificadas por cores de quem sabia o que e quando. As paredes do meu novo quarto desaparecem atrás de impressões e post-its. A comida perde o sabor. Subsisto de café e barras de proteína, esquecendo das refeições até que a tontura me lembra. Minhas roupas ficam mais largas. O rosto no espelho parece oco, determinado. Mesmo assim, digito. Imprimo.
Destaco. Cada transação documentada se torna mais um tijolo no muro entre minha vida antiga e o que vier a seguir. O que quer que me tirem, não podem levar isto. A verdade, montada metodicamente, página por página condenatória. Uma batida interrompe minha concentração. Minha vizinha idosa erra a porta. Patterson está no corredor, segurando um pão ainda quente do forno. Querido, seja o que estiverem dizendo sobre você, eu te conheço desde pequeno. Você sempre fez a coisa certa. Sua fé simples traz as primeiras lágrimas que permito a mim mesmo. A batida inesperada ocorre numa quinta-feira à noite, na semana seguinte. Pelo olho mágico, vejo o perfil severo do meu pai e as pérolas da minha mãe refletindo a luz do corredor. Abro a porta, mas não os convido a entrar. Eles entram mesmo assim. Os olhos da minha mãe se arregalam diante dos papéis cobrindo todas as superfícies. Meu pai permanece impassível. Isso já foi longe demais, Scott, diz ele, observando minha sala apertada com desprezo mal disfarçado. Minha mãe abre sua bolsa de grife e retira um grosso documento. Apenas assine estes papéis dizendo que você se equivocou, e tudo volta ao normal. Sua voz carrega uma leveza ensaiada. Seu apartamento, suas contas, sua posição na firma vão mostrar a todos que foi apenas um mal-entendido. Meu pai se aproxima. Seja razoável. Essa cruzada sua não ajuda ninguém e prejudica todos, inclusive você mesmo. Ele gesticula para meu entorno. Vale mesmo a pena? Olho para eles, olho de verdade. A aparência cuidadosamente mantida da minha mãe mascarando seu desconforto. A certeza absoluta do meu pai de que eu eventualmente cederia à sua vontade, como sempre fiz. Algo se move dentro de mim, uma placa tectônica encontrando sua posição verdadeira. Normal era o problema, digo, as palavras vindo de algum lugar mais profundo que o pensamento. Não posso mais fingir. O rosto da minha mãe se contorce. O de meu pai endurece. Então você fez sua escolha, ele diz. Quando a porta se fecha atrás deles, percebo que estou mais ereto. A aprovação deles, que busquei a vida inteira, pesa nada diante da clareza deste momento. Pela primeira vez desde que tudo começou, tenho absoluta certeza de que estou do lado certo desta luta. Ethan, da SEC, liga na manhã seguinte. Revisei aqueles documentos preliminares que você enviou, diz ele, voz baixa. Precisamos conversar, não por telefone, não no meu escritório. Nos encontramos em uma cafeteria. Ele desliza um bloco de notas pela mesa. Você está em algo significativo, mas precisamos de transações mais específicas, números de contas, cadeias de autorização. Mais tarde naquela noite, Clara liga do carro. Estou estacionada a 3 quarteirões, sussurra minha prima. Victor não sabe que fiz cópias dos relatórios trimestrais que ele tentou alterar. Estou trazendo tudo. A cada conversa, cada prova acumulada, sinto uma mudança. Minha voz se firma nas reuniões. Minhas mãos não tremem mais quando o telefone toca. Quando falo sobre o que descobri, não pareço mais alguém buscando validação, mas alguém apresentando fatos inegáveis. A verdade, como se vê, tem sua própria força gravitacional. Uma semana depois, o arquivo de investigação da SEC cresce. Ita me ajuda a organizar as provas cronologicamente, construindo um caso à prova de falhas. Clara continua me fornecendo documentos internos, cada um mais condenatório que o anterior. Então vem a reviravolta inesperada. O tio Martim vinha mantendo seus próprios registros detalhados há anos, uma espécie de seguro para o dia em que Victor pudesse se voltar contra ele também. Sua secretária entra em contato, oferecendo acesso aos arquivos ocultos. Estou revisando os documentos de Martim quando meu telefone acende com um nome que eu jamais esperava ver de novo. Riley. A mensagem dela é breve. Precisamos conversar antes que seja tarde demais. Para nós dois. Meu dedo paira sobre a tela. 2 dias depois, após reunir documentos suficientes, a sala de conferências da SEC parece estéril e impessoal. Todo vidro e aço e cadeiras desconfortáveis. Perfeito para meus propósitos. Deslizo o último documento pela mesa polida para Ethan Caldwell, observando atentamente sua expressão enquanto ele o analisa. Esta transação aqui, digo, tocando em uma linha destacada, mostra como os fundos dos clientes foram desviados por empresas de fachada antes de chegar aos supostos investimentos.
Organizei tudo meticulosamente, uma linha do tempo cronológica de 5 anos, declarações de impacto de clientes sem saber do ocorrido, até memorandos internos documentando a cobertura deliberada. Ethan remove os óculos, esfregando a ponte do nariz. Senhorita Teres. Quando você nos contatou pela primeira vez, achei que poderia ser um funcionário descontente ou uma disputa familiar. Ele espalha os documentos diante de si como cartas de baralho. Mas isso é sistemático. A escala disso é criminal. Termino a frase por ele. E ainda está acontecendo. Ele acena lentamente, sua postura profissional rachando para revelar preocupação genuína. Vou precisar acionar nossa equipe de contabilidade forense. Isso vai desencadear uma investigação formal. Era exatamente o que eu esperava. Estou a caminho do carro quando meu telefone vibra. Riley. Quase rejeito a chamada, mas a curiosidade vence. Podemos nos encontrar? A voz dela tem aquela doçura artificial que eu costumava confundir com calor humano. Só você e eu, como nos velhos tempos. No Standard, Centro? 1 hora? O elegante lounge do Standard está quase vazio a essa hora. Riley está em uma mesa de canto, um copo de líquido âmbar à frente, os dedos batendo nervosamente contra o vidro. Ela olha para mim quando me aproximo, o sorriso apertado e calculado. Você está horrível, diz, de alguma forma fazendo soar como preocupação. Sento-me na cadeira à sua frente. O que você quer, Riley? Ela se inclina para a frente, baixando a voz. Eles estão oferecendo 5 milhões para você desistir. Piscar, genuinamente pego de surpresa. Desculpe. 5 milhões de dólares, Scott. Conta offshore, isenta de impostos. Tudo o que você precisa fazer é assinar uma declaração dizendo que interpretou mal algumas transações e retirar suas acusações. Minha mão escorrega para o bolso, pressionando o botão de gravação no celular. Quem está oferecendo? Seu pai, é claro. Com o apoio total de Dante, ela toma um gole da bebida. Você ganhou o ponto, Scott. Provou que tem princípios. Agora aceite a vitória, e o dinheiro. Isso soa muito como suborno para obstruir uma investigação federal. Riley ri, mas o riso não chega aos olhos. Não seja dramático. É uma família resolvendo uma discordância em particular. Oferecendo dinheiro para encobrir fraude? Dando a você uma saída antes que todos se machuquem? Ela empurra um envelope pela mesa. Nomes, números de contas, instruções de transferência. 5 milhões de motivos para deixar pra lá. Não toco no envelope. Você percebe que está confirmando explicitamente que há algo criminal para encobrir? O sorriso de Riley vacila. Tarde demais. Ela reconhece o erro. Com a SEC agora investigando totalmente a firma da minha família, me pergunto se devo aceitar a oferta deles para integrar o conselho de reestruturação. Estaria comprometendo meus princípios ao tentar salvar o que ainda pode ser salvo? Ou sair completamente seria a ruptura mais limpa? Na manhã seguinte, Clara liga. Enviei tudo para o Ethan, diz, sem rodeios. Registros de contas de 7 anos, memorandos internos, até notas privadas do papai das reuniões do conselho. Obrigado, sussurro, a garganta apertada por emoção inesperada. Isso não deve ter sido fácil. Mais fácil do que viver com mentiras. Martin também está colaborando. Ele está entregando documentação de todas as manobras legais que eles usaram. À tarde, tudo acontece mais rápido do que eu esperava. Ethan confirma que a SEC congelou os principais ativos da firma e iniciou uma investigação formal. As provas de Clara e Martin corroboram tudo na minha linha do tempo, criando um caso à prova de falhas. A notícia estoura logo após o fechamento do mercado. Investigação por fraude financeira abala a firma de Chicago. Blair é a manchete no meu celular. Ainda estou lendo quando outra ligação chega. Scott. A voz do meu pai soa estranha, menor de alguma forma, com um tremor que nunca ouvi antes. Isso foi longe demais. Scott. Permaneço em silêncio, saboreando o poder incomum de fazê-lo esperar pela minha resposta. Precisamos conversar, continua ele, o desespero transparecendo no tom. Como família, na casa. Sobre o quê?
Como evitar a prisão? Uma pausa pesada se estende entre nós. Por favor, diz finalmente. A palavra soa estranha em sua boca. Amanhã à noite, 7 horas. Ao encerrar a chamada, percebo que minhas mãos não tremem mais. Pela primeira vez desde que tudo começou, o peso nos meus ombros parece menos um fardo e mais força. No dia seguinte, na casa dos meus pais, a cadeira de couro da sala de estar parece fria contra minhas mãos enquanto me sento na beirada. Pelas janelas do chão ao teto, o skyline de Chicago brilha contra o céu do entardecer, uma vista que antes me confortava. Agora parece um reino construído sobre areia movediça. Meu pai está perto da lareira, a postura sem a rigidez habitual. Minha mãe anda atrás do sofá, a pulseira de diamantes refletindo a luz a cada gesto nervoso. Dante está em frente a mim, pernas cruzadas, dedos entrelaçados sob o queixo. Preparamos uma declaração, diz ele. Meu pai desliza uma pasta sobre a mesa de centro. O conselho concorda que você deve assumir o controle da empresa. Não toco na pasta. Controle de quê? Uma firma sob investigação da SEC? Um contratempo temporário, sua voz suaviza para um tom que não ouço desde a infância. Você pode consertar isso, Scott. Assine esta declaração alterada, assuma o comando e emitiremos um pedido público de desculpas pelo mal-entendido. Mal-entendido? A palavra paira entre nós. Minha mãe se aproxima, olhos brilhando. Por favor, Scott. Tudo o que construímos em 40 anos, o legado do seu pai, nossa reputação, vale a pena destruir por algumas discrepâncias contábeis? Não eram discrepâncias, mantenho minha voz firme. Eram atos deliberados de fraude contra pessoas que confiaram em vocês. Dante bate com força na mesa de braço. Você tem noção do que fez? 3 gerações dos Pérez construíram esta empresa. O avô chegou sem nada além de um diploma do ensino médio e criou algo que realmente importava. E você está queimando tudo porque de repente desenvolveu consciência? A acusação fere menos do que teria ferido meses atrás. O desespero deles tem um gosto quase doce, depois de tudo que fizeram comigo. Quer que eu minta para investigadores federais? Eu digo, assuma o controle de um navio que afunda e tente convencer todos de que a água não está realmente subindo. Meu pai senta ao lado da mãe, segura sua mão trêmula. Estamos oferecendo tudo a você, a empresa, uma vindicação pública, seu lugar na família restaurado. Meu lugar. Pego meu laptop da bolsa. Deixe-me mostrar no que estive trabalhando em vez de aceitar suas propinas. Abro uma planilha e a viro para eles. Este é um fundo de restituição que criei para os clientes cujo dinheiro vocês roubaram. Minha mãe solta um suspiro de choque. Meu pai se inclina, estreitando os olhos ao analisar os números. Comprometi todas as minhas economias, inclusive o que reservei para meus bônus antes de saber o que estava acontecendo. Clara contribuiu com sua parte do fundo fiduciário. Até o tio Martim adicionou o que pôde. Dante se levanta, apontando para a tela. Isso é insano. Você não pode cobrir essas perdas. Não todas admito, mas o suficiente para ajudar os clientes mais prejudicados, os aposentados que investiram suas economias de vida, os pequenos empresários que confiaram em nós com as pensões de seus funcionários. Você se arruinaria por estranhos? A voz do meu pai soa oca. Pelo menos pela verdade, fecho o laptop. Um legado construído sobre mentiras nunca valeu a pena proteger. O quarto fica em silêncio, exceto pelo choro contido da minha mãe. As luzes da cidade brilham pelas janelas, indiferentes ao drama da nossa família. Lembro-me de estar neste mesmo cômodo quando criança, vendo meu pai fechar negócios ao telefone, acreditando que ele era algo maior do que homens comuns. Tiro da bolsa um envelope com a documentação para renunciar formalmente ao traste da família. Estou abrindo mão da minha herança, das minhas ações na Pérez Capital e de quaisquer direitos sobre propriedades da família. O rosto do meu pai empalidece. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais sério. Deslizo os papéis pela mesa. Meu advogado revisou tudo. É vinculativo assim que você assinar. Ah! Meu pai não se move. Dante pega os papéis, folheia rapidamente e os joga de volta na mesa. Esta é sua resposta final? A voz do meu pai falha. Você escolheria estranhos em vez do seu próprio sangue?
A pergunta paira entre nós. Penso em todas as vezes que ele me deu sermões sobre lealdade familiar, sobre proteger os nossos. Eu escolhi a verdade e digo, baixinho. Você me ensinou que a família protege os seus. Esses clientes confiaram em nós para protegê-los. Eles também eram nossa família. Meu pai desaba na cadeira como uma marionete de cordas cortadas. Minha mãe chora sobre as mãos. Dante caminha até a janela, de costas para todos nós. A SEC anunciará acusações formais amanhã de manhã. Levanto-me, de repente ansioso para sair desta casa que não parece mais lar. Sua mãe sabia? Pergunta meu pai, quase inaudível. Hesito, olhando para a forma encolhida da minha mãe no sofá. Não cabe a mim dizer. Recolho minhas coisas e sigo em direção ao hall. Algo chama minha atenção na lareira, uma coleção de fotos da família em molduras de prata. Minha foto de formatura, sempre posicionada no centro, desapareceu. Em seu lugar, um vazio, como um dente faltando em um sorriso forçado. Eles me apagaram antes mesmo de eu entrar esta noite. Paro na porta, esperando que alguém me chame de volta, que me peça para ficar. O silêncio se prolonga. Saio de casa, fechando a porta atrás de mim com um clique suave que soa como liberdade. Um ano depois, minha casa geminada em Evanston cheira a tinta fresca e possibilidades. O sol da manhã entra pelas janelas sem cortinas, projetando retângulos dourados no chão onde espalhei os arquivos dos clientes. 6 meses se passaram desde que a investigação da SEC foi concluída, e minha nova consultoria financeira já atende 37 clientes, não os portfólios bilionários que papai e Dante gerenciavam, mas pessoas honestas com economias modestas que merecem proteção. Bebo café na minha caneca da Northwestern, lascada, enquanto reviso o plano de aposentadoria da Sra. Henderson. Ela ensinou na terceira série por 40 anos e confiou em mim para seu futuro após ler o perfil no Financial Times me chamando de reformador que mudava os padrões da indústria. O artigo não está emoldurado na minha mesa, mas na cozinha, onde poderei vê-lo nos momentos de dúvida. Maior não é melhor, digo ao meu reflexo na janela. Honesto é melhor. Meu telefone vibra com uma mensagem de Clara. Não esqueça os cranberries. Todos chegam às 4. Sorriu. 1 ano desde que fiquei na varanda dos meus pais com aquela torta, 1 ano reconstruindo. O balcão da cozinha transborda de preparativos para o dia de ação de graças. Peru assando, batatas esperando para serem amassadas, caçarola de vagem borbulhando. Nenhuma porcelana de família aqui, apenas pratos variados que colecionei em brechós, perfeitos em sua imperfeição. Às 4, a sala de jantar se enche de conversas. Clara arruma flores enquanto Martim fatia o peru. Ethan, da SEC, conversa sobre aposentadoria com a Sra. Henderson, a quem convidei porque ninguém deveria passar feriado sozinho. Ex-colegas que me apoiaram quando os boatos voavam ocupam os assentos restantes. Toco meu copo para chamar atenção, surpreso com minha mão firme. No último dia de ação de graças, perdi o que achava que tinha tudo. Hoje percebo que ganhei o que realmente importa, digo, olhando para a mesa as segundas chances e a coragem de aproveitá-las. E a família, acrescenta Clara, erguendo o copo. Aquela que escolhemos, não apenas aquela em que nascemos. Brindamos, o riso aquecendo a sala mais do que meus antigos radiadores jamais poderiam. Pela primeira vez em meses, não sinto peso fantasma nos ombros, nem necessidade de olhar por cima deles. A conversa flui como histórias compartilhadas com vinho, laços sendo fortalecidos. Essas pessoas estiveram ao meu lado quando era difícil estar em qualquer lugar. Seu pai perguntou sobre você durante a sentença, menciona Martim, baixinho, enquanto carregamos a lava-louças, depois Dante também. Assinto, colocando cuidadosamente uma taça de vinho na prateleira superior. Ouvi dizer que o Conselho de Ética quer que eu considere uma posição, digo, para ajudar a reestruturar os padrões da indústria. Você seria perfeito, diz Martim. Seu nome agora significa algo diferente. Integridade, não apenas legado. A campainha interrompe a conversa. Pelo olho mágico, vejo Dante sozinho na minha varanda, segurando um prato coberto, os ombros curvados contra o frio de novembro. Sua expressão perdeu a arrogância. Lembro do rosto mais magro, olhos sombreados. Hesito, a mão no trinco da porta. Os papéis para a posição no conselho aguardam minha assinatura na mesa. Seguir em frente não significa esquecer o passado,
mas talvez signifique não ser aprisionado por ele. Enquanto fico na minha própria porta, agora com o poder de excluir ou receber, pergunto-me se a verdadeira cura vem de estender o perdão que nos foi negado, ou se alguns limites devem permanecer firmes mesmo depois que a tempestade passa. O que você faria ao se deparar com um membro da família que uma vez te traiu, mas agora se apresenta humilhado à sua porta? Respiro fundo e abro a porta ainda mais.